Oi, Anne, bom dia. Celular. Tudo bom? Só me identificando aqui, dizer que estou a postos, eu vou ser a última, né? Pelo que eu vi na ordem. Eu sou a autora do último artigo, tá? Que vai ser apresentado. Tá bom, Renato, obrigada. Obrigada a você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Oi, Anne, você me ouve bem? Sim, Tá, eu tô com tô só esse. tentando colocar aqui o fundo. Tá. Ah, As apresentações, como é que vão funcionar? Os autores projetam ou você vai fazer isso? eu não tenho apresentação de ninguém. Tá,
Eu entendi que cada um vai compartilhar a tela. Tá bem, tranquilo. A gente ainda tem mais 5 minutinhos, né? Então vamos esperar o pessoal chegar e dá para pegar um café e ir ao banheiro ainda. Eu acho que está faltando uma pessoa que é autora, né? Autora. Eu já posso ir dando pelo menos as instruções aqui, né, para a gente começar. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui do SENAD. Se vocês tiverem possibilidade de abrir a câmera, eu agradeceria. Bom dia. Me chamo Ana Clara, sou Ana Fé, recém-chegada, professora de ética nas organizações, responsabilidade socioambiental. Vou compartilhar com vocês, então, reflexões sobre os trabalhos, né? Da possibilidade de ler os trabalhos de vocês. A gente tem 15 minutos para cada apresentação, tá? Para vocês não terem esse tempo. Se ele transbordar, eu vou manejar aqui o tempo que a gente tem para discussão. Eu pensei que a gente pode fazer um fluxo só, então vocês fazem as apresentações e a gente faz uma abertura da discussão no final, né? Vou pedir que vocês também fiquem atentos aos pontos compartilhados pelos colegas, que pode fazer a mesa. É sempre bom a gente ter um foco mais dinâmico, né? Aproveitar o tempo dos congressos. Às vezes a gente vai para o congresso e não tira nada, né?
mas é muito sobre o compromisso nosso também na troca com os colegas. Então, anotem questionamentos que vocês eventualmente tiverem sobre os trabalhos que forem compartilhados aqui e a gente faz assim. Então, eu vou controlando esses 15 minutos, no final eu faço comentários e vou abrindo para a gente compartilhar impressões. A ideia também é que a gente consiga pensar no aprimoramento desses textos, né, visando a publicação em periódicos. Então, assim, quais são os direcionamentos possíveis que eu consigo ver a partir da leitura, que vocês também podem trazer para os colegas, no sentido de sistematizar e fazer uma submissão a periódico, tá bem? Não sei se alguém já estaria pronto para começar aqui. Deixa eu só conferir quem é que está aqui por cada artigo, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha no sistema. O artigo sobre economia azul, quem vai apresentar é o Wellington, é isso, Wellington? Oi, bom dia. Bom Sim, dia. foi uma revisão sistemática sobre economia azul. Tá, é você que vai apresentar, né, em nome dos autores. Isso. Tá, deixa eu só botar aqui para me direcionar nominalmente a você. A Renata vai apresentar o de mudanças climáticas e percepção dos processos. É isso, né? Eu vi esse dia no Porto Digital, né? Não temos alguém para apresentar, por enquanto, o artigo sobre o artigo 1625. Só um comentário aqui que eu não escuto o Lucas, mesmo quando ele tira o microfone dele do Ah, mudo, eu não ouço, eu não sei se está com problema, viu, por favor. Lucas? Vamos testar Consegue o me microfone escutar de todo agora? mundo, então. Consegue agora? Ah, certo. Vamos testar o microfone de todo mundo, por favor. Então, ouço bem Renata, Lucas já adora, o Wellington já falou. Bom dia, Elisa. Bom dia, tudo certo? Tudo bem? Então, Tudo todo bem? mundo ouvindo a Elisa também? Me ouvem bem também, né? Esse meu fone aqui está dando uns bugs de vez em quando, talvez vocês... Ah, não é um problema. Então, só repassando a cor inicial aqui, Elisa, antes de você chegar, a gente tem 15 minutos para cada apresentação, tá? Vai das 10 h e temos 4 artigos aqui, então a ideia é que cada autor apresente essa pesquisa ao longo de 15 minutos ou menos, né? Como vocês preferirem. Eu vou fazendo a moderação na discussão final, né? Então, a minha proposta é que a gente passe por todas as apresentações e no final a gente consolide uma discussão coletiva sobre os pontos que eu observei, sobre aquilo que vocês quiserem trazer de dúvidas, né? Ou questionamentos também para os colegas, tanto da pesquisa de vocês quanto da pesquisa dos colegas. Pode ser assim? Então, vamos lá. Eu tenho uma ordem aqui, mas se alguém quiser iniciar, fica à vontade também. Alguém gostaria de iniciar a apresentação? Então, vamos lá, Lucas, por favor. Compartilha a tua tela para a gente ver se vai funcionar direitinho. A gente está te vendo, mas a gente está te ouvindo mal. Está falhando o teu microfone, pelo menos para mim. Não, não te ouço. Uhum. Fica mais fácil de... Não, fica mais fácil, certo. Sim, sim. Se você se mantiver assim, a gente te ouve bem. Certo, então, vou começar a apresentação. Primeiramente, bom dia a todos. Deixa eu iniciar aqui. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Lindoso, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Vou apresentar aqui o trabalho, mas foi um trabalho feito em grupo,
né, para um grupo de alunos, o Rilan Ximeno, Jéssica, Ruana, com a orientação das nossas professoras, a Ana Regina e a Maria de Fátima. O tema principal do trabalho é a questão da responsabilidade socioambiental no setor de tecnologia, evidências das práticas ESG no Porto Digital que contribuem com objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Em relação, introduzindo o trabalho, né, a gente tem que, primeiramente, pensar no surgimento da temática do ESG, né, que o ESG ele é uma temática que surge no ano 2004, a partir do relatório do Who Care Wins, e desde aquele momento, essa temática vem sendo muito abordada, né, nos dias atuais. Uma pesquisa que eu trouxe aqui, que é do Instituto Qualibest, né, ele fez uma pesquisa com cerca de 1.600 pessoas, perguntando qual era o entendimento que elas tinham em relação à questão do ESG. Né? Foi identificado que cerca de 70% não conheciam, né, a temática, mas quando eles introduziam o assunto para essas pessoas, né, explicavam do que se tratava, elas achavam em cerca de 89% que era uma temática de muita relevância. Né? Além disso, uma outra pesquisa da Anshan Brasil, né, que a Anshan Brasil ela realizou, mostra que cerca de 71% das empresas brasileiras já adotam alguma prática de ESG, né, no seu cotidiano. Então, essas duas pesquisas servem para mostrar a importância da temática, né, nos dias atuais e como ela vem sendo cada vez mais forte aqui no nosso país. E, por fim, né, a causa principal dessa pesquisa foi uma falta de informação que a gente teve, né, pesquisando um pouco mais sobre o assunto dessas práticas ESG no Porto Digital, aqui do Recife. Né? Então, a gente não encontrou trabalhos que associassem diretamente a questão do ESG com o Porto Digital. Em relação ao problema de pesquisa, esse aqui foi a nossa problemática, né? De que forma as empresas do Porto Digital que publicam relatórios de sustentabilidade contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS da ONU, por meio de ações alinhadas às práticas de ESG. Em relação a os objetivos gerais, né, o artigo ele tem como objetivo analisar como as empresas do Porto Digital, por meio de seus relatórios, né, eles contribuem para o cumprimento dos ODS, né, como é chamado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio do ESG. E entre os objetivos específicos a gente tem, né, compreender como essas empresas de tecnologia, né, e inovação, elas vêm respondendo a essa temática, né, evidenciar boas práticas também das empresas, para que elas se tornem um padrão dentre as outras. Em relação ao referencial teórico, né, o ESG, como eu comentei anteriormente, ele surgiu a partir da publicação do Who Care Wins, né, em 2004, e desde então a temática só se torna mais relevante. Uma estimativa aqui da Bloomberg, né, em 2022, né, estimou que no ano 2025, né, empresas que têm o ESG dentro da sua estratégia, eles teriam ali entre ativos cerca de 53 trilhões de dólares, né, o que mostra a força dessa temática, e também explicar que o ESG ele é basicamente, né, como se fossem boas práticas que as empresas deveriam ter em relação a 3 âmbitos diferentes, que seria o ambiental, social e de governança, para que assim eles atraíssem uma quantidade maior, né, de investimentos e se tornassem mais sustentáveis ao longo do tempo. Em relação aos ODS, é uma temática que surgiu no ano 2015, né, com a Agenda 2030, onde foram elencados cerca de 17 metas, né, a serem cumpridas por parte tanto das empresas como a sociedade civil como um todo, né, para que o mundo se tornasse, ele caminhasse para um viés assim, mais sustentável e mais... Cortou aqui. Assim, os ODS eles foram aprovados por cerca de 193 países diferentes, né, inclusive o Brasil, né, e segundo uma pesquisa da B3, né, cerca de 83% das empresas que compõem o índice de sustentabilidade empresarial já incorporam os ODS na sua estratégia. E por que esse recorte do Porto Digital? Né? A gente fez esse recorte do Porto Digital por ser o ecossistema de inovação mais importante aqui da região Nordeste. Né? O Porto ele surgiu no ano 2000, hoje em 2025 já completa 25 anos, né? Tem uma estimativa de crescimento médio anual de 14%,
né? Ele consegue abarcar cerca de 475 empresas do âmbito de tecnologia, né? Então, por todos esses motivos, a gente decidiu escolher o Porto Digital, né, como um recorte da nossa pesquisa. Em relação à metodologia, né, a nossa pesquisa ela é documental, é basicamente uma leitura, né, e evidenciar os pontos principais dos relatórios de sustentabilidade das empresas, né, que apresentam o ESG na sua estratégia. E a gente usou o software, o Atlas TAI, né, para poder fazer a seleção e análise desses dados durante a pesquisa. Tá? A gente dividiu essa apresentação dos dados em 4 categorias, né? 3 é em relação ao ambiental, social e de governança, e uma parte onde a gente foi elencando os ODS que eles apresentavam ao longo da pesquisa. Em relação aos resultados alcançados, os 475 empresas, né, que o site do Porto Digital ele mostra, né, publicamente, apenas 12 empresas apresentaram um relatório de sustentabilidade concreto, né, e que eu digo concreto é com as ações das 3 temáticas, né? Muitas empresas, às vezes, elas apresentavam, por exemplo, ações só de uma temática, né? Então, como se fosse mesmo uma cartilha de determinada temática, mas empresas que apresentaram a temática completa, né, do social, ambiental e de governança foram essas 12. Né? E aqui a gente tem a Accenture, a Vanad, Banco do Brasil, o Cesar School, a Deloitte, Imprel, a Indra, a Qualcomm, Solar Coca-Cola, Stefanini, TV Globo e a Wipro. Né? Aqui também a gente fez uma seleção, né, de qual segmento cada empresa dessa participa, né? Então a gente tem, na sua grande maioria, empresas voltadas ao setor de tecnologia, também consultoria, educação, financeiro, né, que se trata do Banco do Brasil, comunicação, por meio da TV Globo, e de bebidas. Em relação aos dados, né, do eixo ambiental, a gente pode perceber aqui que a grande maioria das empresas elas realizam as 3 métricas que a gente elencou ali, que seria a adoção de fontes renováveis, a meta de neutralização de carbono e também questão de gestão de resíduo por parte dessas empresas. Né? Então, apenas a Imprel e a Indra são empresas que não conseguiram ali atingir ações nessa parte de fonte de energia renovável e metas de neutralização de carbono. Né? Como algumas boas práticas, a gente pode citar aqui um exemplo da TV Globo. A TV Globo ela cita no seu relatório de sustentabilidade que a matriz energética dela é 99,9% de fontes renováveis, né? E tem uma certificação muito importante, né? Uma certificação ouro no programa do GHG Protocol. Em relação aqui à parte de resultados alcançados com os ODS, a gente também a gente foi elencando também dentro do Atlas os ODS que cada relatório apresentava, né, ao longo da sua leitura. E aqui a gente tem principalmente, né, o aparecimento ali da ODS 7, que é de energia limpa e acessível, consumo e produção sustentáveis e ações contra a mudança global do clima. Esses foram os 3 ODS mais citados ao longo dos relatórios. Na questão social, né, basicamente todas as empresas conseguiram atingir resultados significativos nas 3 métricas que a gente elencou, que seriam aqui as ações que promovem igualdade e inclusão, promover a valorização do capital humano, né, e também o apoio a causas sociais, né, por parte dessas empresas. Uma questão que é importante citar é da Accenture. A Accenture já é bem conhecida por essas ações no meio social, né, que ela tem. Então, uma boa prática que a gente separou para poder apresentar foi o fato de que ela atingiu 100% da equidade salarial, né, entre homens e mulheres, e também em relação a raças. Ela possui metas específicas para lideranças femininas, né, até o ano 2025, e também possui uma comunidade de apoio, né, para a comunidade LGBTQIA+. A Qualcomm também ela possui questões específicas no âmbito de capacitação, tanto para seus funcionários quanto para clientes externos, né, ou então estudantes, até mesmo estudantes,
de maneira gratuita. Então, foi uma boa prática que nós separamos. E a Vanad, ela possui um programa específico de voluntariado, né, de seus funcionários. Os funcionários eles podem se voluntariar para algumas ações sociais. Então, essas três foram questões que a gente trouxe aqui para apresentar. Em relação às ODS, né, faz esse link tanto do SG com as ODS, no âmbito social, os mais atendidos foram educação de qualidade, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Foram os três ODS do âmbito social que mais apareceram. O de governança, por fim, né, a gente teve um pouco mais de informação, né, mais detalhada no setor de governança, né, mas aqui a gente pode ver que apenas a Avanade e a Imprel tiveram, assim, né, demonstrado de uma maneira um pouco mais, não foram tão claros, né, assim, né, apresentando. Em relação às práticas, a gente tem a Avanade, que garante que capacitou 99% dos colaboradores na questão de ética, né, e também a Globo, que ela segue, né, os padrões de criação de relatórios internacionais. Por fim, né, a gente tem aqui os ODS que o setor de governança ele mais trabalhou, que foram os ODS 8, o trabalho decente e crescimento econômico, né, todas conseguiram apresentar esse, e o ODS 17, que seria a parceria e meios de implementação. Parcerias, nesse caso, seria tanto do setor privado como do setor público. Aqui também o Atlas ele consegue fazer uma nuvem de palavras, né, que mostra quais foram as palavras mais frequentes em cada segmento desse, né? Então, no setor ambiental, né, nas métricas ambientais, a gente tem energia, emissão, resíduos, né, eletricidade, consumo como mais importante. Na parte de governança, não, na parte de social, a gente tem diversidade, inclusão, comunidade, colaboradores como palavras mais relevantes. E, por fim, no de governança, a gente tem o GRI, né, a ética, informação, compliance, todas foram palavras que o Atlas conseguiu fazer, né, essa arte no final. Por fim, a conclusão, né, a gente conclui que após marcar, né, todas as atividades de SG que essas empresas publicam nos seus relatórios, os ODS mais atendidos, né, que mais apareceram dentro do nosso trabalho foram o de Educação de Qualidade, ODS 4, Igualdade de Gênero, Trabalho Decente e Crescimento Econômico e Ações contra a Mudança Global do Clima. Né? E essa última, ODS 13, todas as empresas que foram analisadas conseguiram atender esse ODS. Em relação ao resultado da pesquisa, ele foi alcançado, né, uma vez que a gente conseguiu linkar essa questão do SG com os ODS. Limitação de estudo, né, vale ressaltar também que essas pesquisas dos relatórios eles foram buscados de 2021 a 2024, né, então foi nesse período. 2025, provavelmente eu acho muito difícil alguma empresa ter lançado nesse relatório já, porque normalmente ele acontece no início do ano seguinte. Dificuldade de identificar ações locais, né, é um ponto que a gente trouxe, já que muitas empresas dessas são muito nacionais, muitas vezes seus relatórios são mais generalistas, né, eles abordam a empresa como um todo. Então, por exemplo, seria interessante que a gente tivesse ações da TV Globo na região de Recife, né, e isso aqui foi e outro problema também foi a falta de detalhamento de alguns relatórios, né, muitas vezes eles falavam de uma maneira muito generalista. Por exemplo, a gente realiza ações sociais, mas talvez não citou ali de uma maneira mais detalhada o que era feito. E recomendações futuras, né, o que a gente identificou de talvez realmente ter esse contato com o gestor, né, de ESG dessas empresas que foram citadas, para que dessa forma ele pudesse falar mais detalhadamente o que foi feito naquela região. Aqui são as referências que nós usamos para os slides. E é isso. 15 minutos. Nossa, você treinou bastante, né? 14 minutos e 56.
Obrigada, Lucas. Eu tomei nota aqui de alguns pontos que vieram na sua fala, para além daqueles que eu tinha notado, e aí, quando a gente chegar ali na discussão aberta, eu trago para a gente pensar um pouco juntos. Quem que quer apresentar na sequência aqui, por favor? O meu tá por último, mas eu tô pronta para qualquer momento. Então vamos lá, Renata. Pode ser eu? Então tá. Pode ser. A gente vai aqui pela disponibilidade, por favor. Eu vou colocar no modo apresentação aqui. Uhum. E eu já peço, deixa eu ver aqui. E peço desculpas para vocês, porque eu tô com dois monitores. Do meu notebook queimou, mas eu tô com a câmera no monitor e tô vendo vocês e a minha apresentação no outro. Então, por isso que eu tô de Não, lado, tá? fica à vontade. Então tá. Vamos começar. O título, então, Mudanças Climáticas e a Percepção dos Profissionais de Saúde, uma revisão sistemática da literatura. Só para contextualizar, eu sou a Renata, então sou professora, sou médica e professora da Faculdade de Medicina da UFO, e atualmente doutoranda na FAGEM. E faço parte do grupo de pesquisa coordenado pela professora Jalusa, que trabalha desenvolvimento regional sustentável e que trabalha com saúde e sustentabilidade. Por isso, eu estou aqui nesse contexto, né, na administração, e a minha pesquisa é dentro do Hospital de Clínicas, com profissionais de saúde, tá? Então, só para... bom, então vamos lá. Com relação a... Só para a gente introduzir aqui o tema, faz mais de 3 décadas que há muitas pesquisas de vários setores, né, várias áreas, mostrando os impactos negativos das mudanças climáticas, sejam eles sociais, econômicos, ambientais e também na saúde humana. Então, os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, ou secas nos lugares, enchentes e outros, isso aumenta a demanda, a pressão no serviço de saúde, porque aumenta as demandas, como traumas, doenças infecciosas transmitidas por vetores e várias outras chamadas de doenças sensíveis ao clima. E, por outro lado, o serviço de saúde, ele também causa um impacto negativo ambiental, porque ele gera muito resíduo, consome muita energia, água, etc. Então, essas organizações, elas têm um desafio grande de mitigar esses danos climáticos e também se adaptar, né, para atender essas demandas que cada vez serão maiores no serviço de saúde. E nesse contexto, os profissionais de saúde têm um papel, né, são atores importantes, porque estão na linha de frente de atendimento dos doentes, muitas vezes assumem cargos de gestão, então, são considerados atores importantes. A pergunta que norteia a pesquisa, então, é o que as pesquisas acadêmicas informam sobre a percepção dos profissionais de saúde acerca das mudanças climáticas e seu impacto na sociedade, e o objetivo foi identificar e sintetizar publicações com esse tema específico. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, Sinal, Scopus e Web of Science, por serem as mais robustas, com periódicos tanto da área da saúde quanto sociais. Os termos de busca e critérios de inclusão e exclusão foram orientados, guiados por essa ferramenta Spider. Só para também contextualizar, as revisões sistemáticas, elas tiveram origem nas ciências da saúde, na medicina, para orientar tratamentos. Então, a ferramenta utilizada, muitas de vocês podem conhecer, é a chamada PICO, que é Population, Intervention, Comparison e Outcome. Então, era você comparar um remédio com o placebo, por exemplo. E aí essa Spider, ela foi feita uma modificação para utilizar nas ciências sociais por ser mais adequada para métodos qualitativos. E então, isso foi uma escolha metodológica. Ela é mais específica, ela é menos sensível que a PICO, ela pode deixar escapar algum artigo, algum estudo, mas ela é mais específica. Então, essa foi uma escolha. Os estudos foram avaliados por essa ferramenta CASP, que é da Universidade de Oxford, e que tem um questionário específico para pesquisa qualitativa também. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, os termos de busca estão aqui, e foi essa ferramenta, então, o Spider, que é o S de amostra, né, de sample, o fenômeno de interesse. Então, foi isso que nos orientou para os termos de busca da revisão sistemática.
E os critérios de inclusão e exclusão bem especificados, então. A gente queria estudos com foco nos profissionais de saúde, que poderia incluir alguns gestores, alguns da área de administração na área da saúde, que fossem estudos de qualquer país e qualquer tempo, a gente não pôs limite de data, mas excluímos estudos com estudantes, tinha muito estudo com estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, e a gente queria com os profissionais. A gente queria pesquisa empírica, excluindo, então, as conceituais, os estudos teóricos, né? E foram incluídos os estudos que avaliavam a percepção desses profissionais, que fosse pesquisa primária usando métodos qualitativos ou mistos. Aqui está o fluxograma Prisma, mostrando as etapas de busca, inicialmente 156 artigos, que após excluídos os duplicados ficaram 83, duas autoras leram título e resumo, e aí 51 foram excluídos, porque não estavam, né, nos critérios de inclusão, e 32, então, foram lidos na íntegra, e ainda assim 11 foram excluídos. E aqui tem os detalhes, né, pelos quais. Então, foram selecionados, ao final, 21 estudos para a nossa revisão sistemática. Só voltando aqui, pelo menos, todos eles tiveram pelo menos uma nota B, uma avaliação B nesse CASP, só para... Esse CASP, ele é um questionário de 10 perguntas, que pergunta, por exemplo, o objetivo do estudo está claro? Foram consideradas questões éticas? A metodologia adequada para a pesquisa, para a pergunta da pesquisa? Então, são 10, e a gente deveria responder sim ou não, para cada sim 1 ponto, para cada não ou não é possível responder 0 ponto. E se tivesse 6 ou 7 sim, seria avaliação B, se tivesse de 8, 9 ou 10, sim, avaliação A. Então, todos esses 21 estudos selecionados tiveram pelo menos 60% das respostas sim. Isso mostra que os estudos selecionados, eles são robustos, o resultado deles é confiável, tá? Isso é importante numa revisão sistemática, né? Então, aqui uma bibliometria foi feita, os estudos são de 2017 a 2025, de 15 periódicos diferentes, nos 5 continentes, sendo 8 deles na Europa. Ao todo, somaram 1.454 profissionais de saúde. O método mais comum foram entrevistas semi-estruturadas, seguidas por grupos focais, e a análise temática foi a análise mais comum, seguida por análise de conteúdo. Na revisão sistemática, a gente faz a extração dos dados, porque pesquisadores facilita você identificar um artigo específico, um autor específico. Então, eu trouxe 2 exemplos de quadros que foram incluídos. Eu não trouxe na íntegra, mas só um exemplo. Então, esse primeiro mostrando aqui os autores em ordem alfabética, né, do primeiro autor, o ano de publicação, o país de publicação, os participantes de cada um. Então, o que fornecia, por exemplo, 18 enfermeiros, 15 mulheres, 3 homens. Aqui a gente não tem o sexo de todos, porque nem todos os estudos mostrava a proporção de homens e mulheres no estudo, mas esse quadro ele trouxe os participantes e o outro quadro mostrando o objetivo de cada estudo, o método utilizado e o método de análise. Então, essas foram as extrações. E a partir disso, foram identificados 5 temas centrais nessas pesquisas, nesses estudos. Isso aqui foi elaborado por nós. Então, para dar um exemplo, um dos temas, conhecimento sobre as mudanças climáticas. Tudo esses autores, esses estudos que estão nesse círculo, eles trabalham esse tema. E as intersecções é porque, por exemplo, né, esses 2 autores trabalham tanto o conhecimento, abordam tanto os conhecimentos quanto a percepção da relação entre clima e saúde por esses profissionais de saúde. Então, esse aqui no meio, por exemplo, esse estudo aborda esses 3 temas, né? O papel dos profissionais de saúde também. Então, com relação à percepção dos profissionais de saúde, o conhecimento deles a respeito do tema é variável, e às vezes superficial, então muitas vezes houve equívocos, conceitos equivocados, percebeu-se que profissionais sanitaristas ou de saúde pública têm uma percepção mais ampla da questão. Quando se trata da percepção entre essa relação entre clima e saúde, em geral esses profissionais de saúde conseguem perceber que a mudança climática interfere, por exemplo, aumento de doença infecciosa ou respiratória, mas muitas vezes alguns profissionais tiveram dificuldade em relacionar
por exemplo, com as doenças cardiovasculares, porque, segundo eles, tem mais a ver com o estilo de vida. Eles conseguem identificar grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças. Com relação ao seu papel, é, houveram opiniões divergentes, muitos falavam, não, eu me sinto responsável por esse tema também, individualmente, e outros diziam que não, isso não é problema meu, a minha prioridade é o atendimento aos pacientes. É, a maioria acredita que pode colaborar com essa comunicação, com a educação dos pacientes. Quanto ao preparo individual e institucional, os profissionais de saúde em geral não se sentem preparados para abordar essas questões, têm um conhecimento insuficiente, consideram seu conhecimento insuficiente ou incerto sobre essas práticas. E quanto ao preparo institucional, os estudos tiveram resultados divergentes. Alguns dizendo que sim, outros que não. Finalmente, com relação às estratégias de engajamento e educação, a maioria concorda que o treinamento deve começar já na graduação, e a maioria considera que precisa de mais informação para poder lidar com as doenças sensíveis ao clima e para adotar práticas mais sustentáveis no trabalho. Então, concluindo, retomando aqui o objetivo, a gente percebeu que esses estudos, eles começaram a partir de 2017, então são da última década e está em crescimento em todo o globo. Foram identificados 5 temas centrais nas pesquisas que abordam esse assunto: o conhecimento dos profissionais, a relação, né, saúde e clima, o seu papel, o papel institucional, e também o engajamento. Então, como a gente já falou, essa percepção desses profissionais é bastante variável, e aqueles profissionais sanitaristas parecem que têm um conhecimento melhor. Percebeu-se a necessidade de incluir esse tema nos currículos, e mesmo aqueles profissionais que têm conhecimento da importância, eles têm dificuldade, muitas vezes têm desafios para essa prática mais sustentável, mostrando a importância do apoio organizacional. E as contribuições, essa revisão contribui com pesquisadores como eu, né? Eu fiz porque para ajudar na minha tese, mesmo na minha pesquisa. Então, pesquisadores que têm interesse nesse assunto específico, ela ajuda bastante, e também pode contribuir com gestores da saúde por orientar possíveis estratégias, né? Para colaborar, para que o sistema de saúde cumpra o seu papel de, primeiro, não causar danos, diminuindo o seu impacto no setor, né? Diminuindo o impacto do setor no clima. E aí, isso eu trouxe apenas algumas referências, eu achei que ia ficar exagerado, isso é apenas as que eu utilizei aqui do ponto de vista metodológico e algumas mais importantes. É isso, obrigada. Muito obrigada, Desculpa, Renata. eu treinei bastante, eu estava 12 ultrapassando o tempo, minutos. por isso que eu dei uma Nossa, corrida. vocês estão espartanos aqui na Tá gestão do bom, tempo. obrigada. Quem a gente vai ouvir agora, Elisa ou Wellington? A Helena que vai apresentar no lugar do Wellington, é isso? Não? O Wellington tá ali. A Helena tá com a Fernata, não é isso? Isso, Tá, coautora. Obrigada, tá bom. Helena, pela participação. Elisa, Wellington, Pode ser eu. quem gostaria? Pode ser? Vamos lá, Elisa, por favor. Eita, começou a avançar. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Elisa Moreira Gomes, eu sou da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, especificamente da unidade da Faculdade de Ciências e Engenharia, aqui de Tupã, FCE, e o meu tema é o conhecimento do consumidor sobre a geração de resíduos sólidos domiciliares aqui em Tupã. Esse trabalho foi desenvolvido com a orientação do professor Jesus Pigato, professora Vivian Lara dos Santos Silva e a professora Maria Tereza de Alvarenga Freire, e também o apoio da Ana Luísa Camargo Cunha. Então, esse projeto ele faz parte de um grande ecossistema de pesquisas que estão sendo geradas dentro da rede All for Food, em parceria com a FCE, e também com o programa de educação tutorial ao qual eu faço parte. Então, aqui o nosso sumário. Eu vou tratar sobre a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, a conclusão e as referências. Então, começando aqui sobre a introdução, a gente buscou entender o que são os resíduos sólidos urbanos. Então, eles são a preocupação
crescente nas áreas. Peraí, que tá no meio da minha tela, gente, só um minutinho. Aí. Os resíduos sólidos urbanos, eles são uma preocupação crescente nas áreas urbanas, porque eles envolvem não apenas as questões ambientais, mas também as implicações sociais e econômicas que esses resíduos causam. Então, quando a gente pensa na questão da destinação deles, e a gente também tem passado por um processo muito grande de intensificação de urbanização, também um crescimento populacional e as mudanças no padrão de consumo. E tudo isso tem resultado em um aumento muito expressivo da geração de resíduos, especialmente das embalagens pós-consumo. Então, quando a gente fala dessas embalagens, a gente pensa em embalagens de papel, vidro, plástico e metal, que são as principais tipos de embalagem que a gente tem contato. Todas elas, como eu já disse, né, são compostas por plástico, metal, vidro e papel, e elas provocam impactos ambientais que estão relacionados ali à contaminação do solo, da água e do ar, né? E tudo isso precisa ser devidamente separado e encaminhado de forma adequada para que a gente possa desenvolver, garantir, né, uma melhor destinação e tendo foco em políticas públicas e de ações promovidas por empresas, com o intuito de fomentar práticas sustentáveis e também de mitigar os danos ambientais que seriam causados por elas. Ainda na introdução, a gente teve como objetivo, então, analisar a geração de resíduos sólidos domiciliares na cidade de Tupã, com a forma de identificar os tipos de resíduos gerados nas residências do município e também investigar o nível de conhecimento dos consumidores sobre a diferença entre resíduo e lixo, para compreender quais os fatores que influenciam o hábito do descarte e do desperdício de alimentos. E agora, passando para a nossa fundamentação teórica, eu gostaria de colocar aqui para vocês a diferença de lixo e resíduo. Então, lixo é algo que a gente não vê valor, ele é indesejável e ele é descartável, né? E já o resíduo, ele possui algum valor e ele pode ter duas fontes, ele pode tanto ser orgânico como não orgânico. Orgânico é quando a gente fala de um resíduo animal ou vegetal, e o inorgânico seria o plástico, vidro ou alumínio. E ainda na fundamentação teórica, então a gente percebe que a população mundial tem crescido de forma muito expressiva. E segundo dados da ONU, a população mundial já está em torno de 8 bilhões de pessoas e com a expectativa de aumento para cerca de 83 milhões a cada ano. Então, as populações têm crescido muito. E para garantir o atendimento às necessidades dessa geração e das próximas, a gente precisa de um aumento na produção, e a gente também percebe um aumento do consumo e o desperdício de alimentos e resíduos, o que tem impactado grandemente o meio ambiente e também a economia. E esses sistemas econômicos, e a gente vive em sistemas econômicos que são pautados no consumo linear dos recursos naturais, e e esses recursos, esse consumo linear, ele passa por uma extração, uma produção, um consumo e o descarte, o que gera para a gente, né, depois uma escassez de recursos, porque a gente está consumindo sem pensar numa forma de circular ou de voltar esse resíduo e isso que está sendo consumido. Então, desse jeito, e dessa forma, né, surge a economia circular como uma forma de gerar essa sustentabilidade e garantir que os resíduos sejam reutilizados. Aliado a isso, o Brasil também instituiu em 2010 a Lei número 12.305, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que classifica esses resíduos em três categorias. Então, a classe 1, 2 e 3. A classe 1 são os resíduos considerados perigosos devido às suas características de inflamabilidade, corrosividade e toxicidade. A classe 2, os não inertes, aqueles que apresentam um potencial de degradação ambiental através da combustão, da biodegradação ou solubilidade. E a classe 3, os resíduos inertes que não se decompõem e não representam riscos significativos à saúde humana. E agora, passando para a metodologia, então, essa pesquisa foi estruturada em duas fases. Uma primeira de caráter bibliográfico e documental, tendo como uma abordagem análise qualitativa, e a segunda fase, com foco na análise aprofundada desses obstáculos, né, e das iniciativas, onde foram realizadas entrevistas com 53 moradores aqui no município de Tupã, entre outubro e dezembro de 2024. Dentre esses moradores, a gente dividiu em dois grandes grupos. Então, famílias e estudantes universitários. Majoritariamente famílias, né, com 64%, e os entrevistados, os universitários, representando 36%, sendo eles separados tanto em estudantes que moram em repúblicas, quanto os estudantes que moram sozinhos. E agora, entrando na análise dos resultados, Tupã está localizada na região oeste do estado de São Paulo, ela é parte da região administrativa de Marília e possui um PIB per capita de aproximadamente R$ 34 mil. Além disso, o município se difere por
por possuir uma coleta seletiva desde 2008, que é denominada Reciclar é Legal, que foi instaurada pela Lei número 4.345 de 2008, que estabeleceu o Plano Municipal de Saneamento Básico de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do município, que também é pautada pelo Decreto 6.823, que criou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aqui do município de Tupã. Além disso, aliás, com isso, né, com essa coleta seletiva que o município proporciona, a gente já obteve cerca de 23 mil residências atendidas e uma taxa de recuperação de recicláveis 2,37 superior à média do estado. Então, a média do estado de São Paulo é de 2% e a de Tupã é de 2,37% superior. E agora, sobre mais detalhes, a gente trouxe aqui um gráfico representando a separação do lixo. Então, quando a gente pensa na forma de disposição para a coleta da prefeitura, a gente tem que os estudantes, eles fazem esse descarte totalmente separado, enquanto as famílias fazem essa correta separação. Então, isso a gente pode relacionar tanto com a questão da organização familiar, né? Então, as famílias, elas têm uma melhor organização, elas conseguem separar melhor, dar um melhor destino para isso, enquanto nas repúblicas, os estudantes acabam não fazendo isso por não ter um responsável ali pela separação e do lixo, e também pelo fato da maioria dos estudantes serem de fora da cidade, alguns não têm conhecimento do programa Reciclar é Legal. Quando a gente pensa na diferença entre lixo e resíduo, que foi o que eu apresentei lá no início, a gente percebe que tanto os estudantes conhecem mais do que as famílias, né? E isso estaria relacionado à questão de acesso à educação formal, tanto na universidade como nas escolas. A educação ambiental trata sobre isso, trata sobre esse conhecimento da diferença entre lixo e resíduo, e atrelado a isso, a gente também tem a questão da destinação dos materiais gerados. Então, os estudantes afirmam não saber, né? Então, tanto relacionado à disposição como à destinação desses materiais, a gente vê que, como os estudantes, né, em sua maioria são de fora, eles acabam não sabendo o destino desses materiais que são depois descartados. Depois disso, a gente também teve uma outra pergunta no formulário, que foi: você acredita que o material gerado prejudica o meio ambiente? E os estudantes afirmaram, em sua maioria, que sim, eles acreditam que esse material prejudica. Então, isso a gente pode atrelar também ao acesso à educação formal ambiental que eles possuem. Então, eles sabem, sim, que esse material prejudica. E quanto às atitudes que contribuem para minimizar esses impactos, a gente percebe que as famílias estão mais conscientes dessas atitudes que são que são feitas, né, para minimizar, e que são mais atuantes também. As famílias são bem mais atuantes que os estudantes. Então, dessa forma, é isso aqui, é mais um resumo. Então, os estudantes têm demonstrado esse maior conhecimento sobre a importância, e agora passando para o gráfico das quantidades. Então, aqui a gente teve essa separação das quantidades. O roxo significa os produtos de pães ou itens de panificação, o azul seriam carnes e peixes, frutas e vegetais. Então, sobre as considerações, a gente vê que as famílias conseguem utilizar melhor esses alimentos desperdiçados em volumes menores em todas as classes, né? E nisso, os estudantes destacam-se no descarte de frutas e vegetais frescos, mas ambos os grupos descartam menos de 10%. Então, aqui, como a gente pode ver, os estudantes acabam por desperdiçar mais frutas e vegetais, enquanto as famílias já desperdiçam mais outras coisas. E passando agora para as conclusões, a gente teve aqui que por Tupã possuir esse programa de reciclagem na reunião da região, a gente teve um aumento nas taxas de recuperação de recicláveis, bem como a separação no momento do descarte. Só que mesmo assim ainda existem muitas lacunas relacionadas à destinação final, e isso faz com que os resíduos alimentares sejam uma preocupação muito grande no consumo antes que estrague, né? E dessa forma exige um cuidado muito grande dos RSU, é muito urgente que a gente cuide desses resíduos, porque ele está relacionado à existência das próximas gerações e ao uso desses recursos nas próximas gerações, em virtude da nossa economia extrativista. E dessa forma, a economia circular, ela emerge como uma opção para repensar esse consumo. Aqui estão as nossas referências, e é isso. Obrigada, Elisa. Agora a gente vai ouvir o Wellington, e aí, na sequência, a gente abre para troca.
favor. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando? Só me confirma, por favor. Sim, se você conseguir botar em tela cheia, a gente vê melhor. Bem, tá, né? Sim, fica à vontade. Bem, bem, eu sou o Wellington, eu sou aqui do estado do Ceará, né, doutorando no PPAC da UFC. Esse trabalho está bem introdutório, né, é uma revisão sistemática, né, do potencial da economia azul, né, avaliado com base nas matrizes insumo-produto, né. Então, esses são os autores, Gerliane, eu, né, Daniel, Eduardo Fontinelli, que é o professor, né, do programa. Bem, como introdução, a gente tem essa discussão sobre esse complexo econômico, né, bem multifacetado, que é a economia azul, que é um setor bem transversal, é difícil de definir, até hoje a gente não tem uma definição consolidada, entendendo definição como até conceito, né, e como forma de mensuração. Então, ela envolve, né, setores diretamente, que usam diretamente os recursos marinhos e também setores que estão localizados na costa, né? E até algumas definições consideram águas, interiores, continentais também como participantes desse complexo, né? Desse hipercluster, né, digamos assim, que seria a economia azul. Que não é só peculiar à economia azul, tem outras discussões em torno da economia criativa, por exemplo, também que, né, envolveria um sombreamento grande de muitos setores, né, sendo difícil de delinear bem. Então, assim, alguns estudos têm sido, ainda não tem uma metodologia consolidada para tentar estimar o tamanho ou a contribuição econômica da economia azul, né? Algumas usam o sistema de contas nacional, né, como, por exemplo, a matriz de sumo-produto que, né, utiliza, né, se subsidia desse sistema de contas. Então, a gente tem como objetivo realizar, né, tentar ver dentro da literatura como é que tem sido abordada a mensuração econômica com base na matriz de sumo-produto. Ela é comumente, a economia azul, comumente definida como economia do mar, baseada em princípios da sustentabilidade, né? Economia azul seria. Economia do mar é um termo bem comum também, mas economia azul já seria essa economia do mar visando ou atentando para essa questão da sustentabilidade, né? Não, não, a economia do mar sozinha, por exemplo, seria uma visão muito economicista, digamos assim. Mas muitos autores ocorre essa confusão e às vezes é adotado como termos similares e tudo mais. Mas a gente entende que essa economia tem uma abordagem funcional e geográfica, não é só funções, não é só setores ou atividades, também onde ela se localiza, né, ela poderia envolver, que a gente pode chamar de economia azul. E tem setores mais tradicionais, como pesca, transporte marítimo, e outros que são mais ligados à localização espacial, como turismo litorâneo, e outros que são muito incipientes ainda, como avaliação de serviços ecossistêmicos, manguezais, por exemplo, prestam, né, ao planeta. Isso também estaria dentro desse complexo da economia azul, né, numa abordagem
bem mais direcionada a avaliar esse valor em termos ambientais também, socioambientais. Matriz insumo-produto já é uma estrutura, né, de entradas e saídas que fornece os fluxos monetários, né, de setores da economia. A gente tem a utilização de matriz insumo-produto a possibilidade de ver os efeitos diretos, indiretos, induzidos, né, dentro de uma economia nacional ou subnacional. E, basicamente, é, é, muitos países usam, têm uma estrutura para definir essa matriz com base no sistema, nos seus sistemas de conta, né? Nacional ou regional. Regiões também têm isso. Aqui no Ceará, o estado tem uma matriz assunto produto, ela está um pouco defasada, é de 2013, mas também em nível subnacional, né, os governos, a política também define esses indicadores para subsidiar pesquisa e política também. Aqui entrando na, sorry, entrando na metodologia, né, a gente fez uma revisão sistemática, usou aqui esse protocolo Prisma, teve um conjunto de artigos que foram identificados nessas bases aqui, Scopus, Web of Science, Cielo, Science Direct, e o conjunto desses artigos de 40, alguns foram removidos, né, por duplicidade, né, ou não. A gente teve uma dificuldade, como eu disse que o estudo está bem no início, a gente até fica feliz de ter sido aceito no evento, mas a gente teve uma dificuldade de acessar um deles, a gente tem que fazer um esforço para tentar acessar os que a gente não conseguiu acessar, por disponibilidade, mas a gente chegou no final, né, com os critérios de elegibilidade que a gente usou, um foi excluído e a inclusão, o total de artigos inclusos na revisão foram de 8. São poucos, né, são poucos, a gente pode ter um número maior, é possível quem tem um número maior, mas também não são muitos estudos que têm avaliado essa contribuição da economia azul para a sociedade. E a nossa revisão ela foi bem específica, né? Avaliar essa contribuição com o uso das matrizes insumo-produto. Então, a gente já tem um conjunto de estudos, de poucos estudos nessa área, nesse campo, e ainda menos quando a gente define ou restringe mais a metodologia usada. Aqui são alguns resultados já, né, com base no que a gente conseguiu acessar, né? Só repetindo, a gente teve uma dificuldade de acessar alguns estudos. No aprofundamento do trabalho, a gente pretende, ampliar isso, mas ele tem poucos estudos anuais aqui, né, variando aqui de até 3 estudos. Aqui tem algumas revistas, né, que são as mais relevantes assim, na área, Marine Policy, por exemplo. Aqui é uma rede de cooperação entre os autores, a gente tem os autores aqui brasileiros, aqui em azul, Haddad e Araújo, né? Tem outros de outros países. Tem uma rede de cooperação entre as instituições, Haddad e Araújo, edição da Universidade de São Paulo. Aqui na figura 5 está mostrando essa rede de cooperação entre instituições. Aqui é uma figura que tenta mostrar os aspectos metodológicos dos artigos analisados, né? Algumas categorias aqui de estratégia de pesquisa, alguns trabalhos foram estudo de caso, outros abordagem multinível, nível de estado, por exemplo, origem dos dados, né, primários e secundários, a maioria foi de uso apenas de dados secundários, né, total de 5 aqui, técnicas de coletas, né, foram que esses artigos usaram, né, foram basicamente banco de dados, de documentos, né, também teve algumas entrevistas.
Um quadro que tenta listar os setores, essa lista ela está reduzida, inclusive não, é, até pelo uso da matriz de sum-produto. Tem uma dificuldade, por exemplo, avaliar a contribuição de serviços ecossistêmicos, por exemplo. Então, a gente tem setores aqui muito rígidos, né? Setores de recurso marinho vivo, como pesca, não vivos, como extração de petróleo, mineração, logística, que envolve transporte, turismo, infraestrutura e energia, como energia eólica offshore, segurança e defesa. Então, são setores que são os mais tradicionais dentro do que a gente pode considerar como economia azul, desde os setores ligados aos recursos marinhos, como aqueles que se incorporam a essa categoria de análise por estarem localizados na costa, na região litorânea. Aqui é outro quadro que tenta dar uma síntese assim dos trabalhos em termos da contribuição, é bem variado, a gente não padronizou aqui a contribuição, mas alguns trabalhos, né, usam períodos variados, né, são aqui o VAP, o valor adicionado bruto, né, também é bem variado, alguns trabalhos trazem, outros não, o número de empregos, participação no PIB, dando um destaque aqui para o trabalho do Haddad e Araújo, né, os pesquisadores da USP, fizeram um estudo para o Brasil, né, com dados de 2019, a gente tem essa contribuição aqui de 2,9% sobre o PIB nacional, né, os estudos fazem um recorte, né, geralmente para áreas costeiras, litorâneas, né, mas, como eu disse, tem definições conceituais que consideram também águas interiores, mas no caso de Haddad e Araújo consideraram apenas os municípios litorâneos. República da Irlanda, uma participação bem significativa aqui, de 14% sobre o PIB, e considerando apenas um setor, né, que é o setor de turismo marinho e costeiro. Alguns estudos aqui tentaram abranger esse hipercluster, né, e outros focaram mais em um setor ou outro, né, como aqui o estudo em Cabo Verde, que focou em pesca e aquicultura, e lá na Irlanda, que focou em turismo marinho e costeiro. Então, também tem essa dificuldade. Muitos estudos, né, limitam, restringem a abordagem e outros tentam abranger uma maior variedade de setores que compõem o complexo, né, economia azul. Algumas palavras-chave que a gente identificou, modelo, né, de produto, economia do mar. Vindo aqui já para as conclusões, como eu disse, o estudo está bem introdutório, a gente não conseguiu nem pensar um pouco nas implicações, né, analisar um pouco melhor, com mais profundidade, a questão dos achados dos artigos mesmo, então a gente precisa avançar um pouco nisso, mas para o nosso estudo introdutório, né, apresentando aqui no SEMEAD, a gente entende que, com base nessa revisão, que a relação do contexto da economia azul com a abordagem de produto tem ganhado, né, algum destaque, especialmente porque a matriz produto são dados confiáveis, né? São dados fornecidos por governos, então os governos geralmente têm uma atenção, suas equipes, né, de instituições estatísticas trabalham muito nisso para fornecer esses indicadores, né, com base no sistema de contas, né, nacional ou regional. Então, essa abordagem tem sido, a matriz de produto tem uma limitação de incorporar, por exemplo, serviços ecossistêmicos, né? Então, é uma das limitações do uso da matriz de produto, né? Mas o trabalho ele consegue, em alguma medida, contribuir com essa revisão. Os trabalhos de revisão nesse campo não, a gente tem uma dificuldade de encontrar, né? O nosso trabalho talvez seja
dos poucos, pelo menos que a gente consegue identificar na literatura, que tenta fazer essa revisão sistemática da contribuição da economia azul para a sociedade. Uma limitação é o acesso ao número, o não acesso ao número razoável, né, de trabalhos devido a problemas de pagamento, né, de taxa e tudo mais. E recomendações para pesquisa futura, a gente tem aqui como incorporar outros métodos para ter uma avaliação mais ampla, não focada apenas em matrizes sumo-produto, para tentar ver, inclusive, outros métodos que são utilizados, né? Sistema de contas econômica e ambiental, que, nesse caso, alguns trabalhos valoram, né, estimam o valor de serviços ecossistêmicos, que fica um pouco limitado com o uso de matrizes sumo-produto. Mas esses seriam, né, uma recomendação, né, incorporar outros métodos de avaliação para a gente tentar identificar de forma mais ampla a contribuição da economia azul para a sociedade. Bem, a gente encerro por aqui, né? Aqui são algumas referências e fico à disposição para as questões, os questionamentos, sugestões, críticas. Obrigada, Wellington. Pode chamar de Wellington, né? É Sim, Francisco Wellington, né? sim. Bom, a gente está super no tempo aqui, né? Ainda temos meia hora de possibilidade para discussão. Quero agradecer aí a cumprimentos do tempo de vocês, né? Para que a gente tenha esse respiro aqui para a discussão. Vocês viram que são artigos que versam sobre questões bastante diferentes, embora toquem na gestão ambiental, né? Então, o que eu vou fazer aqui é tentar fazer comentários mais específicos em relação ao que cada artigo traz, depois eu vou fazer um consolidado que eu observei em todos os artigos, pensando mais na questão da forma e da publicação futura, em periódico, né? Então, alguns direcionamentos que podem ser transversais, assim, contributivos para todos os artigos. Antes de fazer as minhas falas em relação ao que vocês trouxeram, eu gostaria de abrir para ver se alguém tem algum questionamento para o colega. Ou algum comentário, algo que não conseguiu falar, lembrou depois, que isso acontece também, né? Se não, já posso ir fazendo e Eu à medida anotei que eu for algumas avançando. coisas. Fica à vontade, Renato, por favor. É coisa rápida. É porque eu achei bem interessante quando o Lucas falou que uma empresa, a Accenture, tem equidade, 100% de equidade salarial entre homens e mulheres. Eu fiquei assim, isso existe. Eu fiquei não sabia que isso é possível, né? E aí fiquei bem curiosa e a sugestão, mas ele depois no final, quando ele falou de pesquisa futura, ele mesmo já colocou isso. Acho que foi no dele, gente, agora até, sugestão de fazer uma pesquisa qualitativa com os funcionários dessas empresas, fazer entrevistas, acho que você mesmo colocou, né, Lucas, como sugestão, porque uma coisa é a cultura corporativa, é você pesquisar no site da empresa, em documentos da própria corporação, né, aquela missão, valores e tudo que eles pregam, e outra coisa é o que acontece de fato, então eu fiquei bem curiosa. Foi só isso, para o Lucas, foi Até essa porque, como nossa pesquisa provocação. foi do Porto Digital, eu acho que seria legal isso, porque iria limitar, de fato, né, as ações deles naquela região. Então, realmente foi isso que eu tinha citado mesmo. Ok, foi isso que eu pensei. É, e a outra coisa, aí acho que é isso, Lucas, para que eu tinha anotado o seu, tá? E da Elisa também eu fiz uma anotação aqui que, que eu achei interessante. Quando você apresenta os resultados, Elisa, deixa eu ver se eu não estou vendo a carinha dela, deixa eu só mexer aqui. Tá aqui. Quando você apresenta os resultados, por exemplo, conhece a diferença entre lixo e resíduo? E aí você coloca sim e não, e coloca lá as famílias e os estudantes. Então, a gente percebe que a diferença nas barrinhas ali é muito pequena, e foram 53 entrevistas ao todo, né? Aí você colocou as porcentagens lá. Então, assim, é, talvez aquela maneira de apresentação do resultado não seja a melhor. Talvez para você, eu não sei, eu tô só assim, eu sou palpiteira, a Helena me conhece, sabe que eu sou palpiteira, né? E eu sou professora, então eu tenho mania de sugestão com a melhor intenção. Talvez, porque assim, ali na barrinha, a gente não percebe muito a diferença, e aí você pega e fala assim, as famílias
os estudantes parece que conhecem mais. Para você concluir isso no estudo, o estudo tem que ter um número maior, tem que ser provavelmente um estudo quantitativo, com análise estatística, para você realmente dizer, estudantes em Tupã, eles conhecem mais esse assunto, eles sabem essa diferença. Então, é só para você pensar assim, que talvez aquela forma de apresentar o resultado e essa conclusão não seja a maneira ideal para seu método, que é um método qualitativo, tá? Mas parabéns, tanto a Elisa, Lucas, pelas pesquisas, e acho que são essas minhas considerações, Ana Clara. Obrigada pelo Obrigada, espaço. Renato, por dividir o papel aqui, né? Que senão o monopólio da fala. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou Elisa quer reagir? Não sei. Então, deixa eu fazer o papel de moderação, né? Que é que me foi destinado. Bom, gente, eu vou entrar ponto a ponto aqui em relação a cada apresentação, né? Para ver o que que eu posso contribuir. Depois estou à disposição se vocês quiserem trocar e-mail. Se alguém estiver em São Paulo pela fé, eu também vou estar à disposição nos próximos dias circulando pelo evento, tá bem? Ficou aberta a troca. Em relação à sua apresentação, Lucas, que você traz o Porto Digital, tem alguns comentários, eles vão se atravessar entre forma e conteúdo, tá? Mas aí você vê aquilo que faz sentido, obviamente, né? Você traz o Porto Digital como um parque tecnológico, né? Então, assim, a gente tem muito estudo sobre parque tecnológico, sobre essas questões de sustentabilidade relacionadas a parque tecnológico. Quando a gente faz um artigo, assim, pensando num foco em específico, às vezes a gente tem uma tendência de pensar, ninguém estudou o Porto Digital, ok, mas estudaram ambientes similares, então isso precisa trazer para contexto, né? O que que já foi feito sobre parques tecnológicos que endereça essa discussão que você quer trazer? E o elemento novo da sua análise é o Porto Digital como caso. Mas a gente tem muita literatura sobre parques tecnológicos, então isso precisa vir para a sustentação do que é a lacuna da sua pesquisa. Para além daquilo que vocês estão identificando, as empresas que estão no Porto Digital endereçam questões de ESG, o que mais eu quero responder para além da pura e simples identificação, né, da descrição do que tem nos relatórios? Então, a pergunta de pesquisa, ela precisa avançar. O que que eu quero responder para além dessa identificação? Porque no momento em que eu entendo que lacuna é essa, eu tenho uma contribuição prática e teórica, né? Então, assim, uma vez que você identificou que essas empresas têm essas práticas, por exemplo, o que é que eu posso tirar disso como avanço dessa pesquisa? Eu posso tirar um direcionamento sobre boas práticas, um framework que sinalize isso. Eu senti um pouco de falta aqui no texto, falando especificamente sobre o parque tecnológico, porque vocês ficaram olhando mais para as empresas que compõem, mas isso também é dinâmico, né? Essas empresas elas estão lá, mas daqui a pouco elas podem não estar, e aí vocês vão ter outras empresas no parque. Pensando no parque como estrutura tecnológica, como é que a gente pensa nisso, nessa configuração praticamente de ecossistema, endereçando questões de ESG, né? Então, pensar um pouco mais no parque como um aglomerado, para além das empresas unicamente, né? E quais seriam, por exemplo, as boas práticas e as lacunas identificadas naquilo que eles endereçam ou não. Claro que esse direcionamento para pesquisas futuras que você fala, né, ouvir gestores, etc., ajudaria a entender quais são os entraves de endereçar coisas, determinadas coisas ou outras. Eu acho que dá ênfase também naquilo que é obrigatoriedade, porque muitas empresas cumprem aquilo que é obrigatório, né? Então você vai lá chegar no relatório de sustentabilidade para fazer negócio, eu preciso cumprir isso aqui. Está lá. Para além disso, o que que é feito, né? O que que se precisa avançar? Situar bem o Porto Digital como um parque tecnológico representativo no Nordeste brasileiro e no Brasil como um todo. Ter o cuidado também que quando vocês apresentam o referencial teórico, você abre um tópico para falar do Porto Digital. O Porto Digital não é um referencial teórico, é o caso, né? Então, seria um subtópico dentro da metodologia. A metodologia é essa e o caso em análise é esse. E as unidades de análise são as empresas. Então, a metodologia tem que caracterizar melhor que caso é esse, que unidade de análise é essa. Então, Porto Digital não é um referencial teórico, sai dali, tá? Então tem que fazer esse deslocamento. A questão da discussão do ESG também para corpo teórico, a gente não consegue cair de paraquedas, embora a gente tenha essa definição de 2004 que você traz. Isso vem num fluxo de construção teórica, que é desde a responsabilidade social corporativa. Então, a gente tem muitas siglas que antecedem o ESG, né? Embora a gente fale muito sobre ESG hoje, essa discussão está amparada em muitos outros movimentos anteriores. Então, a gente precisa fazer esse fluxo para cair, tanto no ESG quanto na Agenda 2030, quando você traz ali os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que valeria tensionar um pouco mais também, porque
Os ODS, eles visam a Agenda 2030, que é daqui a 5 anos, né? O que é que a gente tem daqui a 5 anos? Então, tensionar um pouco isso, o que é que se avançou até agora e quais são as possibilidades futuras, mas olhando para esse caso que você traz, né? Quais seriam os desafios para endereçar mais substancialmente questões de ESG no Porto Digital, considerando esse limite da Agenda 2030 em resposta aos ODS que foram postos ali em 2015, né? Se você me escrever, depois eu posso sistematizar isso por e-mail e te mandar, tá? Para vocês considerarem se vale a pena ou não. Essa questão da geração de resíduos de tecnologia é super importante, água, energia, lixo eletrônico, né? Agora com a IA a gente vê substancialmente essa discussão sobre o consumo, né, de recursos naturais. Lixo eletrônico é uma coisa escandalosa, porque como avança muito, né, e esses softwares eles precisam responder a isso, hardware e software, então a gente tem uma geração de resíduo eletrônico que é assustador, né? Outras afirmações são importantes também que aparecem no seu estudo, mas também nos outros. A gente tem que pensa quando a gente fala, os estudos são escassos sobre isso, mas para eu dizer que é escasso, eu tenho que sustentar, né? Então, assim, na literatura tem isso, e aqui eu situo eu identifico que há uma lacuna onde eu posso contribuir. Eu não posso soltar, né? Os estudos são escassos, quase não existem estudos sobre isso. Tem muita gente publicando muita coisa, a gente tem uma série de questões que precisam ser consideradas em revisão de literatura, que é idioma, por exemplo, né? Então, a gente nunca leu tudo, né, para conseguir afirmar que não há estudos. Quando eu faço essas afirmações, eu tenho que fazer com mais cautela, mas situar também. O que eu vi e onde eu identifiquei que existe essa lacuna por onde eu posso contribuir, né? Eu acho que de direcionamento seria mais fundamentalmente esse, pensar o Porto Digital como parque, né, e dar essa sustentação da discussão de ESG a partir de um corpo que antecede o ESG e pensar em uma entregável desse artigo, né, como contribuição teórico-prática, seria essa identificação de boas práticas e desafios, mas fica um pouco limitado porque são os relatórios de sustentabilidade, mas a gente consegue ainda assim pensar o que é aquilo que é obrigatório e o que a empresa está avançando para além do que é obrigatório que está posto nos relatórios, entendeu? Então, considerando o dado secundário, que é o que vocês tiveram acesso, eu acho que esse ponto poderia ser melhor trabalhado para envio a um periódico, tá bem? Eu não sei se você quer reagir. São as outras pessoas. Muito obrigado. Tá bom, querido. Então, vamos lá. Quem veio na sequência foi a Renata, né? Então, Renata, eu estava pensando muito numa coisa que vocês trazem aqui, mais pontualmente, que talvez fosse um ponto de costura interessante para o artigo, que é a Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis, né? Da Coalizão Saúde Sem Dano. Você cita muito pontualmente ali na introdução, mas eu fiquei pensando, porque como essa agenda global, ela endereça 10 objetivos, né, para tornar os hospitais especialmente, né? Eu sei que não é exatamente o foco da pesquisa, mas conversa com o universo. Espaços mais verdes e saudáveis, talvez quando vocês chegam nessa identificação de como é que esses profissionais percebem as questões das mudanças climáticas, vocês pudessem retornar para aqueles 10 objetivos da saúde sem dano para fazer uma amarração. Como é que isso que foi identificado conversa com essa agenda global aqui? Né? Porque aí, se não fica solto, assim, para mim me falta um frame para fazer uma conversa possível para dar um direcionamento, né? Então, se eu parto, por exemplo, da discussão, existe uma coalizão que olha para isso aqui, dentro desses 10 objetivos que essa coalizão olha, tem esses aspectos que são fundamentais para a discussão sobre mudanças climáticas, e a minha pesquisa identifica que esses profissionais têm essa percepção, como é que isso conversa com essa agenda global que já existe há bastante tempo, né? Porque, pelo menos que eu sei, acho que há uns 15 anos essa agenda já existe, né? Da saúde sem dano. Então, eu recuperaria isso como um norte para fazer uma conversa a partir daqueles resultados que você traz ali da percepção desses profissionais, né? Eu acho que um ponto importante também, claro que é uma discussão mais sobre sociedade, que vai orbitar a identificação que vocês fazem, mas tem uma discussão que talvez pudesse ser posta para tensionar, que é a coisa do negacionismo climático propriamente, né? Que vai atravessar todos os profissionais de saúde não estão livres disso, né? Então, em termos de discussão macro-social do que são as mudanças climáticas e o negacionismo climático, né, que a gente vem vendo se acentuar também, essa disputa de narrativa propriamente, eu acho que poderia ser um elemento de tensão um pouco mais sobre até para evidenciar a relevância da discussão que vocês trazem, né? Nesse direcionamento da saúde sem dano, tem também documentos de orientação sobre o uso de energia e água, teria que ver ali se daria para fazer uma conversa
também com os resultados. Um ponto de forma, eu penso, vocês trazem quadros muito longos e aí me falta a discussão, sabe? Assim, os quadros, ele vem naquela sequência, eu entendo, né, que é parte do esforço que você fez também para a construção da tese, mas eu, como leitor, eu preciso que você me ajude a consolidar o entendimento daqueles quadros, porque senão eu tenho grandes quadros e aí eu tenho uma massa de dados ali e eu fico pensando, o que é que eu faço com isso agora? No sentido de, o que é que eu tiro daqui consolidando? Então, voltar para os quadros, ver, preservar aquilo que é mais fundamental e fazer a discussão propriamente, né? Então, essas identificações aqui foram feitas e aí eu vou fazendo uma análise mais amarrada. Porque se eu vou para o quadro 4, por exemplo, ele morre sem discussão nenhuma, na sequência já abre outro tópico, né? Então, ele fica quase como um anexo no meio do documento, né? Uma massa de dados que o leitor vai tendo que dar conta, assim, para ir organizando o que, de fato, vocês querem trazer como reflexão. Eu sei que depois tem um esforço ali na discussão de abrir os tópicos e tentar consolidar o que veio antes, mas aí o leitor já passou para aquela massa de dados, né? E aí é quase como se ele estivesse fazendo essa volta no texto, e a gente tem que pensar no texto que permita essa fluidez. Então, talvez ver o que tem ali na discussão que possa vir intercalado nos quadros, né? Então, o quadro apresenta um quadro, eu tenho uma discussão, apresento outro, uma discussão, para essa análise talvez acontecer de uma forma mais fluida do que na sessão, mais concentrada na sessão final, né? Mas, assim, como provocação, eu não sou da área de saúde, né? Mas me lembrei dessa agenda global, talvez seja uma possibilidade de conversa enquanto frame analítico, né, que permitiria uma conversa mais consistente com os resultados que vocês trouxeram. Eu não sei se você quer reagir. Eu quero, eu te agradeço. Eu fiz anotações aqui rápidas. Hoje à tarde a gente vai participar do Sapiens, que eu acho que vai ser importante também. E eu acho que é uma questão, Ana Clara, de uma dificuldade, de uma diferença mesmo das áreas, né? E aí, a revisão sistemática na medicina, nas ciências da saúde, elas são muito. Não é um texto para você ler corrido, é um texto para você consultar, sabe? E é meio que obrigatório apresentar a extração Sim. desses dados e esses quadros. É longo, é chato, acho que é difícil de leitura mesmo, eu entendo. Uhum. Com relação à agenda Hospitais Verdes e Saudáveis, nós trabalhamos com a agenda. O primeiro objetivo da agenda é liderança e é trabalhar com pessoas mesmo, e isso quase a gente não vê no Brasil os hospitais fazerem. Então, tem muito esforço em desafios do clima, desafio energia, e não tem, né, a parte de liderança, que é o primeiro objetivo da agenda. Então, assim, é muito bem lembrado. E sim, eu fiz as anotações, eu acho que tem a melhorar, com certeza. Foi um artigo feito para disciplina no semestre passado. Foi uma revisão Sim. sistemática meio às pressas, viu, Wellington? Como você falou, é difícil, a revisão sistemática dá trabalho, é muita coisa, e foi feito assim em 3, 4 meses. Então, tenho que melhorar, tenho que crescer, e eu te agradeço suas contribuições, Ana Clara. Tá bem, querido, fico feliz. Então é isso. Talvez seja um caminho possível. Agora eu vou fazer um comentário aqui sobre Elisa, né? Elisa, eu não sou de São Paulo, cheguei em São Paulo há 9 meses, e eu não sei onde fica Tupã. Então, e demorei a chegar onde é que fica Tupã no artigo, entender a importância desse município. E aí, já te provocando, eu vou te dizer, traz um pouco antes, né? Então, já na introdução, que município é esse? Onde é que ele está situado? Depois, obviamente, você vai abrir um pouco mais, dar mais consistência sobre a representatividade disso, a região onde esse município está situado, e a relevância de políticas públicas que já acontecem lá, mas situar um pouco o leitor antes sobre para onde você vai olhar, né? Isso está no título, mas demora a chegar essa informação no artigo. Tá? Eu acho que é muito importante considerar por que esse município, a gente já tem pesquisas que falam, por exemplo, sobre a importância de olhar a questão dos resíduos sólidos urbanos nos pequenos municípios, porque pensar numa megalópole como São Paulo vai ser sempre muito difícil, né? Mas como é que a gente pode endereçar essa questão a partir dos pequenos municípios para ter essa capilaridade aí, conseguindo dando conta da complexidade que é pensar na gestão dos resíduos numa megalópole, por exemplo, né? Então, buscar essas pesquisas que falam sobre a representatividade de endereçar essas questões de reciclagem, né, questões de sustentabilidade no geral nos pequenos municípios, quase como essa perspectiva bottom-up, assim, né? Então, pensar nos menores para conseguir pensar nos grandes conglomerados urbanos. Eu acho que é importante também trazer outros estudos que olharam para essas questões em outros municípios. Então, não olharam para Tupã, mas quem olhou para onde? O que é que se tem? Que tipo de comparação posso fazer?
Eu acho que a opção pelos grupos ali que a Renata trouxe no comentário é algo frágil, então pensando numa publicação, vocês têm que justificar por que famílias e estudantes, assim, que grupos são esses, né? Que escolha foi essa? 70% são famílias e 30 estudantes, então como é que essa escolha se deu, né? Ela não pode ser tão simplesmente por acesso, né? Assim, acesso é importante, a gente tem essa justificativa na metodologia, né, pesquisa por acessibilidade, mas eu preciso ter um amparo para realmente, até para estabelecer comparativo, que é o que vocês vão fazer aqui, né? Então, assim, pensar um pouco nesses grupos e o que que eu quero responder. O que eu quero responder realmente demanda que eu compare esses grupos tão distintos, então eu vou precisar fazer uma sustentação dessa escolha melhor, tá? Em relação a famílias aqui e a questão também da economia circular, né? Então, trazer o ponto da economia circular, mas a economia circular é um outro modelo de desenvolvimento, né? Ela não é só o aspecto da reciclagem. Quando a gente vai para o conjunto dos R's da economia circular, que é do R0 ao R9, a reciclagem ela é o R8. Ou seja, o R0, que é onde o ciclo se fecha totalmente, ele está bastante distante do R8, que é, em geral, onde a gente se foca muito mais. Então, para pensar num ciclo de economia circular propriamente fechado, a gente tem muitos outros R's a galgar, né? Então, se você quer trazer o R da economia circular, traz a economia circular e fala, aqui a gente vai olhar para o R de reciclagem. Então, assim, situar isso, porque a economia circular, numa perspectiva ampla, a gente está falando de um outro modelo de desenvolvimento, né? Então, a discussão é muito mais robusta do que esse aspecto somente da reciclagem. Então, de forma a resguardar o que vocês já fizeram, obviamente, situar que vocês estão olhando para o R reciclagem, reuso, né? Aquilo que puder ser contemplado dentro do campo que vocês estão olhando. Tá? E aí, acho que talvez trazer um pouco mais de discussão sobre as considerações sobre implicações para políticas públicas, né? O que é que se tem nesse município, quais são as implicações possíveis, que podem ser consideradas, por exemplo, em municípios vizinhos, quais são as possibilidades de pensar a região também como um território onde a economia circular possa funcionar de uma forma mais sistemática, aí transbordando um pouco para além de Tupã, tá? Não sei se você quer reagir, na sequência eu já falo do Wellington aqui e consolido a minha fala. Obrigada pelas pontuações, eu fiz as anotações aqui, vou conversar com o pessoal. Tá Obrigada. bem. Bom, o Wellington é da UFC, em minha alma mater, onde eu fiz o meu mestrado. Você traz aqui a discussão sobre a economia azul, né? Eu acho que é importante você trazer no seu texto a discussão sobre novas economias, né? Então, quando a gente fala de novas economias, a gente está falando de várias economias. Você falou da economia criativa, então a gente tem a economia criativa, a azul, a economia de plataforma, o capitalismo de plataforma, muita discussão que vai ser em torno sobre como é que a economia está se reconfigurando, né, nessa lógica de novas economias, a economia donut também que vai aparecer, né? Então, trazer um pouco essa perspectiva macro para situar a economia azul. Eu acho que valeria a pena também fazer uma ponte sobre a economia azul com o ODS 14, né? Um ODS que não é tão olhado, a gente peca muito em dados em relação a esse ODS, né? Quais são os impactos nas comunidades costeiras, quais são os mapeamentos que a gente tem, né? O Brasil, com todo o litoral extenso que a gente tem pouquíssimo mapeamento sobre quais são as implicações, por exemplo, para sobrevivências dos povos que dependem do litoral mesmo para sobreviver, né? Então, o próprio impacto do turismo nisso, na especulação imobiliária, vai ter um atravessamento em relação à sobrevivência dessas populações, e esse é um ODS que a gente olha pouco. Então, talvez adensar um pouco, tensionar um pouco a discussão do que vocês acham ali para o ODS 14, poderia trazer uma contribuição interessante. E aí, talvez, pensar um pouco mais em Brasil, em alguns territórios dentro de Brasil. Eu sei que você tem essa limitação que você falou, né, de poucos trabalhos para revisão sistemática, então, de fato, para uma publicação em periódico, tem que expandir isso, e aí expandir para outros termos, né, então, para além dessa Ocean Economy e Blue Economy, que outros termos que são correlatos a isso que me permitiriam chegar na discussão que orbita o que é economia azul, né? Porque às vezes na busca a gente não acha pelo termo que a gente está procurando, mas tem muita coisa orbitando. O que está orbitando essa discussão? É ali que eu vou situar a minha discussão, né? Para além dos termos especificamente que eu tô procurando. Então, quando eu não encontro, eu preciso fazer essa expansão da busca para conseguir dar conta da lacuna que eu quero apresentar. Um ponto importante também é a transição entre os tópicos. Então, quando você fala do modelo ali, né, matriz de insumo, você vem numa discussão anterior, mas aí eu já caio naquele tópico ali sem uma transição, né? Como é que isso que eu estava falando antes vai conversar com essas matrizes insumo-produto, né? Então, para conseguir pegar na mão do leitor e permitir que ele entenda qual é o racional, né, da construção do argumento do artigo, tá? Então, essa é a minha contribuição em relação ao seu artigo. Não sei se você quer reagir,
Na sequência, eu já consolido a minha fala, dando direcionamentos gerais aqui para o que eu observei dos textos. Não, eu só quero agradecer mesmo pela fala, muito boa, e a gente vai pensar mais, né, para avançar no artigo. Obrigado. Tá bem, querido. Então, assim, gente, em termos de contribuição geral, né, do observado nos 4 trabalhos, eu acho que vale a dar um pouco mais de robustez, obviamente, ao referencial teórico. Então, cuidar quais são esses termos que vocês querem trazer, que discussão é essa. Cuidar nessas afirmações, não existem estudos, ou se existem, são limitados. Eu preciso trazer o que eu identifiquei, para eu sustentar que não existem ou que são limitados. Então, assim, né, fazer essa análise, em geral, se chama estado da arte, isso, né? A própria apresentação da análise, então pensar visualmente como é que vocês estão apresentando, gráficos, quadros, tabelas, eu preciso de discussão sustentando esses elementos visuais, né? Então, para além de lançar isso, a discussão ela precisa acontecer. Sem a discussão, eu não consigo publicar, né? Estou bem num pensamento de publicação, não sei onde é que a Renata vai publicar, porque tem essa questão da área, né? Mas pensando assim, eu preciso dos elementos visuais e o que isso quer dizer? Eu trouxe uma nuvem de palavras, tá? O que é que eu faço com isso, né? O que é que isso está me dizendo em termos de análise mesmo daquilo que eu quero trazer. As considerações finais, né? No geral, os 4 trabalhos eles são muito limitados nas considerações finais. Eu preciso fazer uma arrematação melhor do que de fato foi a contribuição. Se quiser trazer a consideração das limitações, direcionamentos futuros, então, assim, dá uma atenção maior para as considerações finais e situar melhor a lacuna de pesquisa, né? Eu fiquei muito perguntando, tá? Mas o que se quer responder aqui? Qual é o objetivo dessa pesquisa em termos de contribuição para o campo? Então, essa pergunta ela tem que sempre nos perturbar, né? E referências também, né? Pensar um pouco, tem grandes blocos em alguns dos textos que não tem referência nenhuma, mesmo fazendo classificação de determinados conceitos. Então, assim, isso veio de algum lugar, eu preciso referenciar, né? Então, a gente não pode pecar por não trazer referência sobre os conceitos fundamentais da discussão que está sendo posta. E aí, para finalizar minha fala, eu vou falar 5 elementos que são fundamentais. Se vocês quiserem me escrever, eu vou botar meu e-mail. Você ficou muda, Ana Clara. Opa! Botei meu e-mail aqui no chat, se vocês quiserem me escrever. Tem um artigo de um professor chamado Gerardo Patriotto, que chama Crafting Papers for Publication, tá? Nesse artigo, ele dá um direcionamento sobre como é que se poderia estruturar bem uma introdução, de modo que essa introdução pudesse derivar num artigo bem desenvolvido, né? Esse cara, ele dá workshops, workshops sobre essa sistematização. Eu gosto muito desse formato, porque é um formato que mostra praticamente assim, a introdução como grandes caixas fechadas, então assim, eu tenho 5 grandes caixas fechadas, e na sequência do meu texto, que é o artigo, eu vou abrir essas caixas, tá? Então, para ele, quais são os pontos fundamentais de uma boa introdução, que seriam essas caixas fechadas que eu abriria? Um primeiro parágrafo no qual eu descrevo o tópico sobre investigação e justifico por que ele importa. Isso, obviamente, é baseado em literatura que eu levantei, né? Não só achando, isso é importante, não. Que tópico é esse sobre investigação e por que ele importa dentro desse campo, né? E aí eu preciso de amparo de revisão de literatura para fazer isso. O segundo parágrafo seria posicionar o tópico nos debates relevantes, ou seja, essa discussão aqui ela está acontecendo por aqui. No momento em que eu identifico isso, eu identifico qual é a lacuna possível de contribuição. Então, assim, por onde essa discussão está acontecendo? Às vezes a lacuna, gente, é algo que não foi feito ou é uma conversa que ainda não aconteceu. Mas eu preciso situar isso. Então, primeiro parágrafo, descrever o tópico sobre investigação e justificar por que ele importa. O segundo seria posicionar o tópico nos debates relevantes do campo. O terceiro seria formular uma questão de pesquisa baseada no que se sabe e no que não se sabe sobre aquilo, que já está no tópico anterior. Então, se no tópico anterior eu estou dizendo quais são os debates relevantes, eu já consigo identificar o que está sendo dito e o que não está sendo dito. Então, o terceiro parágrafo seria formular uma questão de pesquisa baseado nisso. O quarto parágrafo para ele seria antecipar os achados da pesquisa e a contribuição pretendida do estudo. E, finalmente, um último parágrafo na introdução, que seria direcionar o meu leitor para o que vem na sequência. Então, esse artigo começa com essa introdução, é seguido pelo debate sobre isso e aquilo, as considerações finais. Então, essas seriam 5 grandes caixas para eles, numa introdução que eu vou abrindo no artigo. Estou trazendo isso porque funciona bastante para mim, né? Quando eu preciso estruturar bem uma introdução, eu disse, bom, eu preciso apresentar essas caixas na introdução, caixas no sentido bom, tá? Para depois eu ir abrindo e revelando o que se tem dentro dessas caixas. Então, esse artigo ele mostra mais ou menos essa
essa organização. Se vocês tiverem interesse, vocês me escrevem, eu botei o meu e-mail aí no chat, e aí eu mando esse artigo para vocês olharem, aí vocês vão para o artigo que a gente conversou aqui e veem como é que vocês conseguiriam reconfigurar a introdução, de modo a pensar nesse fluxo mais sistemático mesmo, visando a publicação em periódico, tá bom? Quero agradecer aqui, antes de encerrar minha fala, a Tatiane e a Anne pelo apoio, né? E fico por vocês. Se tiverem mais algum comentário, estou à disposição, se não, encerramos a nossa sessão. Agradeço pelo tempo. Certinho, Isso? obrigada. Já vou te mandar o Tá e-mail, bom. porque eu quero esse artigo. Obrigada, Tá viu? bom, gente. Bom evento, Tchau, viu? Tudo de tchau. Boa bom. Foi um tarde. Adoro. prazer. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado. Obrigada. Tchau.